Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso tempo, então, de escola bíblica. E hoje nós vamos dar continuidade, assim como você já reparou um pouquinho na liturgia, nós vamos dar continuidade no texto que nós estávamos vendo desde a semana passada, aproveitando esse período de férias, de um momento mais tranquilo, mais pausado, das nossas classes normais e dos nossos temas já tratados ao longo do ano passado, né? E que vão seguindo para o ano que vem. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, se assim os irmãos puderem, por favor, lá no livro de Filemão, que na verdade não é um livro, mas sim uma carta. Para alguns, um bilhete que eu não consegui terminar em 1 hora e 15 minutos. E provavelmente não vou conseguir terminar hoje de novo, que é bem provável. Filemão, capítulo de número único, porque só tem um capítulo. Vamos fazer a leitura do versículo de número 8 até o versículo de número 25. A gente parou no 8, e aí vamos começar do 8 até o 25. Até para poupar um pouquinho de tempo, vamos pular os 7 primeiros versículos. Mas depois que nós fizermos essa leitura, nós voltamos então para o versículo 8, e nós vamos passando então versículo por versículo, da mesma maneira que a gente fez na semana passada, e aí eu vou expondo versículo por versículo, e aí conforme os irmãos tenham perguntas, dúvidas, ou alguma coisa do gênero, participações, que são muito bem-vindas e importantes, fiquem à vontade aí para levantar uma das suas mãos, o microfone vai chegar até você, e aí você então pode deixar a sua contribuição. Da mesma forma para aqueles que nos acompanham das redes sociais, tá bom? Vamos ler, quem estiver com o microfone, por favor, verso 8 a 25. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Faço um pedido em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha se afastado de você, ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós aqui lemos a Tua palavra, Deus, e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do poder do Teu Espírito, para que a Tua palavra fique clara aos nossos corações, não só ao nosso cérebro, ao nosso entendimento, mas que ela fique clara aos nossos corações, que ela de fato nos transforme, que ela de fato impacte as nossas vidas, de modo que nós abandonemos os nossos pecados, de modo que nós sejamos transformados, de modo que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor, de modo que o nosso amor, a nossa fé, a nossa justiça sejam aumentados também, e assim também a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor e também com os nossos irmãos em Cristo. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e pedimos isso, e também te agradecemos por saber que podemos contar com o teu poder e que o Senhor responde às nossas orações em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, esse texto que nós vimos já desde a semana passada fala sobre algumas coisas um tanto quanto delicadas. Algumas situações que já não deveriam mais fazer parte da nossa sociedade, mas você sabe muito bem que ainda existem histórias a respeito de um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje, se assim o tempo nos permitir. Mas essa carta, ela, acima desses temas sensíveis, ela fala especificamente sobre amor. Ela fala especificamente sobre a demonstração deste amor em uma vida de comunhão para com Deus e para com o próximo. Ela fala sobre a forma como o nosso amor por Cristo Jesus impacta a vida das pessoas que estão à nossa volta e dessa maneira causa transformações. Sejam essas transformações feitas por causa do amor e, portanto, para o bem, sejam essas transformações feitas na carnalidade e, portanto, para o que nós poderíamos chamar de mal, ou para algum tipo de ruína, ou para algum tipo de pecaminosidade, ou algo que não seja necessariamente bom. E é muito interessante nós vermos e percebermos como que Paulo ele desenvolve esse amor. Como que Paulo ele desenvolve esse discipulado com Filemão, para que Filemão ele faça as coisas que Paulo está pedindo, orientando, aconselhando, mas que ele faça por ele e principalmente por Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, e não especificamente por causa dele mesmo ou por causa de Paulo. Ainda que Paulo tivesse a autoridade, como nós vamos ver agora no versículo de número 8. Mas é preciso a gente olhar com esse olhar atento, porque todos nós estamos o tempo todo discipulando alguém. Esse alguém, ele pode ser eu mesmo, isso nós estamos fazendo 24 horas por dia, ou pelo menos deveríamos estar fazendo 24 horas por dia, nós estamos discipulando o nosso próprio coração. Nossa vida devocional, nossa vida com a palavra, os livros que nós lemos, as coisas que nós assistimos, o jeito como nós pensamos, falamos e agimos, todas as interações que nós temos ao longo da nossa vida fazem parte da forma como nós discipulamos o nosso próprio coração. De igual modo, faz parte também da forma como o Senhor Jesus está discipulando o nosso coração e de como nós temos vivenciado esse discipulado. Mas, é claro que também esse texto ele nos demonstra como nós devemos pensar a nossa comunhão e, portanto, também o nosso discipulado, uns para com os outros. O cuidado que nós temos que ter uns para com os outros. A forma como nós pregamos o Evangelho e testemunhamos da vida cristã uns para com os outros. É sobre isso também que fala esse livro. E às vezes a gente acaba olhando, ou melhor, essa carta, né? Às vezes nós acabamos olhando para as partes mais sensíveis desse texto, para os temas mais sensíveis, que são importantes sim, mas às vezes a gente acaba colocando esses temas sensíveis na pauta prioritária, como se esse fosse de fato o tema da carta. Mas não é o tema, é o pano de fundo. Pano de fundo que Paulo usa então para constituir essas lições de amor, de liderança, de discipulado, de pregação do Evangelho, de evangelismo, de missões e também deste compartilhar da vida cristã. Então, vamos dar sequência para o que nós estamos vendo aqui e vamos começar fazendo de novo, né, através do versículo 8. Então, vamos reler o versículo de número 8 e aí nós vamos lendo e continuando as interpretações ao longo do tempo. E aí, se você tiver perguntas, lembre-se, levante a sua mão, daí o pastor Lucas ou alguém vai levar o microfone até você e você pode fazer a sua participação. Você também, Rev Lucas, se quiser contribuir com a aula, fique também muito à vontade. Leia para nós, por favor, só o versículo de número 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Esse versículo nós vimos um pouquinho na semana passada e ele fala um pouquinho sobre esse aspecto da liderança, deste aspecto do discipulado, da participação que nós temos como líderes uns da vida dos outros. É muito comum que nós olhemos para os princípios de liderança e nós entendamos de maneira muito
comum, vamos dizer assim, que o líder é aquele que está à frente das coisas. O líder é aquele que manda, que comanda o barco, né? Nós temos muito isso, talvez por um princípio mais militarista, vamos dizer assim, de que os líderes são de fato aqueles que estão à frente de tudo, que mandam, que precisam dar as ordens, dar o comando. Mas a bem da verdade é que, ao longo do tempo, e principalmente no século XX e XXI, que nós estamos, inclusive, foi se descobrindo que os princípios de liderança, eles nem sempre acabam sendo mais bem utilizados nesse propósito de que aquele que está à frente é quem manda, é quem está dando as ordens, é quem comanda. A própria palavra do Senhor vai nos ensinar que o princípio mais elementar da liderança é o serviço e não as ordens. Não é aquele que está à frente de tudo no sentido de dar as ordens para aqueles que estão sobre o seu comando. Muito pelo contrário, o líder é aquele que vai servir em primeiro lugar. Se existe algo para ser feito, antes de mandar alguém fazer, o líder vai fazer. E assim dando o exemplo. Da mesma forma, o Senhor Jesus. Da mesma forma é com a nossa vida cristã. O Senhor Jesus podia muito bem estalar os dedos e nós estaríamos livres do pecado. Mas Ele não escolheu fazer assim. Ele podia ter estalado os dedos ou ter dado algumas ordens, como a própria palavra nos demonstra, né? Algumas pessoas diziam isso para Jesus, né? Olha, se você é quem você diz que é, então manda os anjos fazerem alguma coisa aí a respeito do que está acontecendo, desce da cruz, você tem poder para isso. Se você diz que é quem é, então você tem poder para isso. E de fato nós sabemos, né, que Jesus tinha. Mas Ele não escolhe agir dessa forma. Ele escolhe agir a partir do serviço. E isso é importante nós sabermos, irmãos, porque essa é a parte fundamental de um bom líder. Essa é a parte fundamental de um bom discipulado. Não é simplesmente chegar para a pessoa e dizer o que ela tem que fazer. Embora uma ou outra ocasião isso seja necessário. Mas no geral não é. No geral, o ideal é que nós cheguemos às conclusões por nós mesmos. E o ideal é que nós pensemos esses princípios de liderança como esse serviço. Olha, eu poderia te ordenar, eu poderia dizer de fato o que você tem que fazer, mas eu não escolho agir dessa forma. Eu escolho agir por outra maneira, eu escolho agir por causa e pelo amor. Eu escolho agir por meio da graça, por meio da misericórdia, por meio do perdão, por meio da paciência, por meio do fruto do Espírito. E não simplesmente com base nas ordens, com base naquilo que nós poderíamos fazer enquanto liderança. Nós, no gabinete pastoral, gostaríamos muitas vezes de poder simplesmente fazer isso, né? De ordenar e a pessoa realmente fazer. Mas a gente bem sabe que não é assim que funciona. Muito pelo contrário, esse talvez seja o motivo grande de frustração entre nós, pastores e presbíteros, é o fato da gente realmente não poder fazer isso. E mesmo que a gente possa, e algumas vezes até faça, isso não funciona. Pelo menos em 99,99% das vezes não funciona. Porque a verdade, queridos irmãos, é que se nós não formos motivados por Cristo, pela nossa intimidade com Deus, pelo poder do Espírito, nós não seremos motivados por homem nenhum. No caso, ser humano, né? Se nós não somos motivados pelo poder do Espírito que nos transforma, nós não vamos ser motivados por ordem de ninguém, por ideologia de ninguém, por filosofia de ninguém, por boa intenção ou por qualquer outra coisa. Nós precisamos ser motivados pelo poder do Espírito e pelo amor a Cristo Jesus. É assim que nós fazemos as coisas. É assim que nós lutamos contra o pecado. É assim que nós vencemos as tentações. É assim que nós melhoramos a nossa vida devocional. É assim que nós aumentamos o nosso desejo de orar. É assim que Deus nos concede mais fé por causa da intimidade com a palavra. É assim que nós aumentamos a nossa comunhão. É assim que nós aumentamos o nosso serviço. É por amor a Cristo Jesus e não por causa das ordens. Sejam as ordens do próprio Senhor Jesus e da sua palavra, sejam as ordens de homens. Nós fazemos as coisas de maneira diferente. Nós fazemos as coisas por causa do amor. Nós precisamos fazer as coisas por causa do amor. Se não for assim,
nós vamos fazer por religiosidade, por obrigação, e aí as coisas geralmente saem do nosso controle, ou geralmente tendem a se frustrar ao longo do tempo. E é por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos não fazer as coisas com base nas ordens, com base nas obrigações, mas a nossa única obrigação precisa ser amar a Cristo Jesus. E por causa disso, nós automaticamente, de maneira natural ou sobrenatural, somos instigados a então colocar em prática aquilo que Ele nos orienta, né, aconselha, nos discipula a fazer. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Versículo de número 9, por favor. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Eu gosto dessa frase de Paulo. Eu prefiro pedir pelo amor, foi aquilo que eu já falei, então não vou nem ficar citando muito aqui. Mas ele usa dois termos que são aparentemente pejorativos. Ele fala, olha, sendo eu quem sou, Paulo, que já sou velho. É um homem já idoso. E ele também usa um outro termo, que aí talvez seja ainda mais pejorativo, à luz do que nós sabemos hoje, à luz do que nós vivemos hoje, que é que ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E essa é um termo, né, uma frase bastante controversa, bastante complicada aos olhos claros, né, sem a devida interpretação bíblica, sem a hermenêutica. Essa é uma interpretação bastante complicada. Ao olhar para esse texto de maneira crua, assim, nós vamos olhar assim, mas como assim prisioneiro de Cristo Jesus? E aqui nós temos duas possíveis interpretações. No sentido de prisioneiro com algemas normais, Paulo estava em uma cadeia, estava aprisionado de fato. Ou nós podemos olhar pelo outro aspecto. Paulo estava, de fato, sendo literal. Literal. Estava dizendo que ele estava preso em Cristo Jesus. E por mais estranho que isso possa parecer, essa é a verdade, irmãos. Nós estamos presos a Cristo Jesus. Verdade seja dita, você consegue nesse exato momento levantar deste lugar que você está, seja daqui da igreja, seja na sua casa, onde você estiver assistindo, você consegue levantar agora e falar, eu não quero mais Cristo Jesus, eu abandono tudo isso daqui, não quero mais saber de nada e estou indo embora. E nunca mais voltar para a igreja? Nunca mais ter o desejo de orar, de ler a Bíblia, de lembrar de Deus, ou da sua intimidade com Deus, lembrar de qualquer coisa que tenha respeito a Deus? Será que você consegue realmente fazer isso? E a resposta é sim, você consegue, mas sob uma condição. A condição é que você só consegue fazer isso se até agora você nunca viveu Cristo Jesus. Se você ainda não conhece Cristo Jesus. Se você de fato não tem nenhuma intimidade com Deus até agora. Aí você consegue. Agora, se você já teve algum nível de intimidade com Deus, se você entendeu o plano de salvação, se você entendeu a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se você entendeu o que Cristo fez por você, se você já testemunhou a respeito do poder de Deus, se você já foi respondido em alguma oração, se Deus já falou de maneira pessoal com você, se você já teve alguma experiência com Deus, você não consegue fazer isso. Não consegue. Abrir mão completamente de Cristo Jesus, sem ter o mínimo de empatia, vamos dizer assim, de olhar para trás e perceber, ou ter alguma memória, né, alguma lembrança boa, de ter alguma vontade de orar, de ter alguma vontade de ter intimidade com Deus no futuro, simplesmente abandonar de fato é impossível. Aqueles que conhecem verdadeiramente Cristo Jesus não conseguem o abandonar. E por isso, irmãos, nós podemos dizer que nós somos prisioneiros. Mas não prisioneiros no sentido de algemas, aquelas algemas pesadas de ferros, de ferro inquebrável. Aquelas algemas que não nos permitem ter liberdade, que restringem os nossos atos, que restringem quem nós somos, que nos aprisionam de fato de maneira pejorativa. Muito pelo contrário. Porque se nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, o que nos aprisiona aqui é o amor. As nossas algemas, por assim dizer, são algemas de amor. São algemas de um bom relacionamento.
São algemas que nós jamais queremos perder, jamais queremos abrir mão. Se aquela frase, né, quando alguém comete algum delito, algum crime, a gente fala assim, né, que a pessoa seja presa e jogue a chave fora, né? Essa frase serve para nós. Se as algemas que nos prendem a Cristo Jesus são as algemas do amor, do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, então, de fato, eu quero que essas chaves sejam jogadas fora mesmo, que não tenha chave. Prefiro ficar prisioneiro para sempre. Diga. Só fala no microfone, por favor. O interessante aqui, né, pegando esse gancho seu aí, é que Paulo chega para Filemão e diz, ó, o seguinte, cara, você vai receber Onésimo, que é um escravo fugitivo, certo? E qualquer atitude que você tenha contrária a isso é pecaminosa, certo? O que a gente percebe é que quando a gente vai conversar e a gente vê isso, e às vezes eu fico pensando, será que eu não posso falar para a pessoa, mas será que se converteu diante da atitude que ela tem quando você está conversando com... E isso pessoas de dentro da igreja, que dá vontade de pegar a pessoa e ela pegar a outra pessoa, digamos, e espremer realmente até acabar com a vida dela. Né? E isso hoje, o barulho ainda continua nas redes sociais, né? Se nós for, a gente vê que se a pessoa estiver com alguma coisa na mão, ela detona na outra. Então, e são pessoas de igreja, pessoas que eu conheço, que estão dentro de igreja, e quando você fala, não, mas você não pode ter esse tipo de atitude. Você tem que entender que, por amor, Cristo morreu numa cruz por mim, por você, por ele, enfim, por todos nós, porque ele nos amou. Nós devemos amar o nosso próximo, nos preocupar com o nosso próximo e falar, mesmo quando você está certa, amá-lo de todo o teu coração. E a gente muitas vezes ouve da pessoa assim, que não, eu não quero nem saber, comigo é diferente, comigo é assim. Né? Então a gente percebe que esses porquês que o senhor falou aí, que quando nós temos, é que transforma a nossa vida, parece que está faltando realmente nas nossas vidas em algumas atitudes que nós temos. As nossas atitudes, elas demonstram exatamente aquilo que nós acreditamos. Então, se a pessoa está agindo com base no ódio, a contrapartida é dizer automaticamente que ela provavelmente não conhece o amor ou não quer vivê-lo. Algumas pessoas, elas, de maneira muito carnal, talvez, acabem nesse limbo do entendimento de olhar assim, realmente, poxa, eu tenho justiça nisso aqui, eu acertei, aqui eu estou certo. E tudo bem, nós vamos estar certos, nós vamos estar errados ao longo da vida, mas o que a palavra nos ensina é que, por amor, nós abrimos mão, mesmo de estar certo às vezes. Lembra aquela frase que a gente fala, não sei se a gente é muita gente, né? Mas que normalmente se fala para os casais, né? E principalmente para os homens, quando vão se casar e tudo mais, olha, existem dois tipos de casamento, né? Você pode ser feliz ou você pode ter razão. Não tem essa brincadeira que você faz, né? Você pode ser feliz ou você pode ter razão. Da mesma forma, né? É claro que é uma brincadeira, né? Mas da mesma forma existe isso com Cristo Jesus. Às vezes nós temos razão. Às vezes a pessoa realmente pecou contra nós, né? Nós pecamos contra Cristo, mas a atitude de Cristo foi ao contrário. Ele não veio tirar satisfação conosco. Ele não impôs a sua autoridade como ele poderia ter feito. Ele fez ao contrário, ele abriu mão dessa autoridade e nos perdoou. Nós não pedimos perdão para ele, nós pedimos perdão por causa da obra que ele faz, né? Por causa da ação do Espírito. Aí nós temos condição, então, de pedir perdão. Se não for esse poder do Espírito, nós não temos nem condição de pedir perdão. Mas a atitude de Cristo Jesus é ao contrário. Se ele podia ter feito de outra maneira, ele simplesmente olhou, não, eu vou perdoar. Em primeiro lugar, eu vou perdoar. Eu estou certo, eu tenho razão. Todos eles deveriam ser condenados ao inferno, mas vou abrir mão disso e vou exercer o perdão.
E da mesma forma, o amor de Cristo Jesus, ele precisa e ele causa, de fato, algumas marcas no nosso coração. E essas marcas que o amor de Cristo Jesus causa são, de fato, aquilo que demonstra que nós acreditamos nesse amor, que nós vivenciamos a experiência de encontrar esse amor, ou de sermos encontrados por ele, que Cristo, de fato, se revelou como Deus para nós, ou não. Ou não. Só que existe um outro porém que também precisa ser levado em consideração nesse sentido, que é a questão do tempo. Às vezes, para algumas pessoas, conseguem se converter de maneira muito mais rápida, são transformadas de maneira muito mais rápida, têm essa facilidade do entendimento e da transformação de vida. Outras levam um pouco mais de tempo, né? Precisa um pouco mais de tempo, a gente precisa caminhar com um pouco mais de paciência. O que nós não podemos fazer e não podemos abrir mão é de demonstrações de amor, porque ainda que a pessoa tenha uma certa dificuldade com o tempo, a pessoa ainda tem um processo a se passar na sua conversão, na sua caminhada com Deus, e todos nós temos, né? Cada um é diferente um pouquinho do outro, então todos nós temos esse processo, mas o processo de estar vinculado ao amor de Cristo Jesus causa e gera marcas em nós. Podem ser pequenas, mas está gerando. O problema é quando não tem marca nenhuma. O problema é quando a pessoa deliberadamente, de fato, age contrária a tudo que Cristo ensina e ela não tem nenhum arrependimento e ela não tem absolutamente nenhum remorso, ela não tem nada contrário àquilo ali e ela continua naquilo ali para sempre ou vai de ladeira abaixo, né? Cada vez pior. Aí nós temos duas possíveis interpretações. A primeira é a mais clara, ela não conhece o amor de Cristo Jesus. Ou a segunda, ela está passando por um momento de fraqueza na fé ou alguma coisa do gênero. Então são duas avaliações que nós precisamos fazer, né, da nossa própria vida. Como que nós estamos? Estou passando por um momento de dificuldade na fé? Se sim, mas eu creio em Cristo Jesus, então busca ajuda. Busca ajuda, né? Algumas pessoas, elas realmente conhecem o amor de Cristo Jesus, se desviam, né, se exoneram desse amor, se afastam desse amor completamente, ou pelo menos entre aspas, completamente, e depois de algum determinado momento na vida, voltam. Né, são trazidas de volta. Que é aquela frase que eu falei na semana passada, ou na pregação, ou na mensagem de manhã, que é aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Né? Essa frase não corresponde com a verdade, porque nós só viemos pelo amor. Né? Não existe dor que possa trazer o Evangelho. É só pelo amor. Então nós temos que olhar para esses dois aspectos. Ou a pessoa conhece a Cristo Jesus e está passando por um momento difícil, mas em algum momento ela vai voltar e ela ainda permanece com algum vestígio desse amor, ela ainda permanece com o coração minimamente aberto por causa dessas marcas que o amor causa, ou ela de fato ainda não conheceu o Cristo Jesus e aí nós a tratamos como alguém que precisa ser evangelizado, não como um irmão na fé de fato, né? Aqueles que estão longe de Cristo Jesus não são irmãos na fé. Aqueles que têm atitudes que não correspondem com a palavra não são irmãos na fé se essas atitudes estão levando a pessoa cada vez mais para longe de Jesus. Diferente é quando é uma fraqueza, sei lá, uma pessoa passou por uma pessoa mentiu, a gente descobre ali e tal, não, puxa, eu realmente cometi um erro, eu cometi um erro aqui, talvez tenha uma dificuldade de colocar as coisas em ordem depois, tudo, enfim. É uma atitude, é uma coisa. Diferente é de quando a pessoa realmente abriu mão de Cristo Jesus ali e só vive pela sua própria razão, pela sua própria palavra, pelo seu próprio jeito. Aí é da gente realmente desconfiar se essa pessoa realmente conhece o amor de Deus que nos transforma. É importante a gente ter esse olhar para não desistir das pessoas nunca, mas também para que a gente não trate a pessoa de maneira contrária àquilo que a palavra demonstra. Se a pessoa está em erro, é nosso dever como cristãos, não vou nem dizer como irmãos em Cristo, mas como cristãos, de apontar aquelas falhas e orar, né, ter uma vida devocional de oração para que aquela pessoa então se arrependa, para que a palavra chegue ao coração dela e que o poder do Espírito haja e de fato ela então se arrependa. Né? Se houver esse arrependimento, a palavra diz que nós ganhamos irmãos e a vida segue, né? O céu faz festa.
Se não há esse arrependimento, então nós continuamos proclamando o Evangelho, continuamos orando pelaquela pessoa, não desistimos dela, mas nós tratamos ela como alguém que precisa, que carece da pregação do Evangelho, mas que, felizmente, não é o nosso irmão em Cristo Jesus, né? Por mais triste e doloroso que isso seja. Nós conhecemos, por exemplo, pessoas que... eu vou fazer essa situação, é triste, foi meu professor, inclusive, mas nós conhecemos pessoas que foram pastores, que pregavam o Evangelho no púlpito e hoje vivem uma vida completamente diferente. Então é de realmente se perguntar, no mínimo, será que essa pessoa de fato conheceu o amor de Cristo Jesus? Que ela pregava, inclusive, o amor de Cristo Jesus. Então é algo a se pensar, é algo a se ponderar. Será que essa pessoa realmente conheceu o amor de Cristo Jesus? Será que ela está passando por um momento difícil? Será que um dia ela vai voltar? É natural que o nosso coração se pergunte essas coisas. Mas além de se perguntar essas coisas, o nosso dever é, ao lembrar da situação, colocar diante de Deus isso. Olha, se houver propósito do Senhor nesse sentido, que ela então se converta, que ela volte ao Evangelho. Se ainda não se converteu, ou melhor, se ela já se converteu, que ela volte ao Evangelho. Se ela ainda não conheceu o Senhor, que o Senhor possa se revelar a ela e ela possa então ter esse encontro salvador com Cristo Jesus e transformador com Ele. É mais ou menos nesse sentido. Tranquilo até aqui, irmãos? Podemos prosseguir ao versículo de número 10. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui são duas possibilidades de interpretação, não podemos olhar para isso entre algemas no sentido literal mesmo, algemas, prisão, né, em momentos difíceis de aprisionamento, mas eu também queria fazer um olhar dessa mesma prisão, dessa mesma algema em Cristo Jesus. Né? Nós estamos algemados a Cristo Jesus, estamos presos a Cristo Jesus, não no mau sentido como eu falei, mas estamos presos por causa do amor. E este mesmo amor que nos aprisiona, que nos algema, Cristo Jesus, também nos algema uns aos outros. E é preciso levar isso em consideração. Eu não posso simplesmente largar os meus irmãos em Cristo. Não posso simplesmente abandonar os meus irmãos em Cristo. Eu também estou preso com eles, a Cristo Jesus. E essa é uma coisa que às vezes a gente não dá muita conta, né? Às vezes a pessoa nos injuria, a pessoa nos magoa, nos decepciona de alguma forma, e, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós sempre, ao longo da vida, seremos decepcionados, magoados, injuriados, qualquer coisa do tipo. E aí a nossa reação é, nós abandonamos a pessoa ou nós permanecemos no amor. É claro que é muito difícil permanecer no amor, né? Não é a tarefa mais fácil do mundo, não estou dizendo que você simplesmente vai fazer isso de maneira natural, muito pelo contrário. É para isso que nós precisamos e contamos com o apoio espiritual e também, portanto, sobrenatural de Cristo Jesus. Sozinho a gente não consegue fazer isso. Sozinho a gente simplesmente perdoar, ou até mesmo olhar para uma pessoa, poxa, a pessoa nos injuriou, e nós olharmos para aquela pessoa e falar assim, olha, na verdade foi você que fez alguma coisa errada, mas eu queria te pedir perdão se eu fiz algo antes. Não é uma atitude normal, não é uma atitude natural que vem de nós, mas é algo que pertence ao amor de Cristo Jesus. É uma das marcas do cristão verdadeiro. Antes de entender da minha razão, da minha racionalidade, se eu tenho justiça naquilo que a pessoa me fez, né, alguma mágoa, alguma coisa do tipo, eu acho que eu vou pedir perdão para ela primeiro. Mas foi ela que errou? Foi, mas eu vou pedir perdão primeiro. Acho mais justo. Se todo mundo pensasse assim, as coisas ficariam muito mais fáceis. O problema é que a pecaminosidade do nosso coração muitas vezes nos leva sempre ao contrário, né? De agir pensando na nossa própria razão. Não, realmente aquela pessoa errou comigo e ela que tem que vir, e não tem que vir pedir perdão, né? Ela tem que vir se humilhar primeiro. Primeiro ela tem que vir da casa dela de joelho até aqui para pedir perdão pelo que ela fez. Nossa, mas a pessoa só não te cumprimentou. Não interessa. Não interessa. Aí é pior ainda. Ela vai ter que vir, não de joelho, mas ela tem que vir andando nos cotovelos.
Quanto maior o sofrimento que ela tiver que passar, melhor. Só que nós esquecemos de olhar para esse lado que Cristo Jesus podia ter pedido a mesma coisa, né? Bom, então se é desse jeito que você pensa, bom, para mim, já que você pensa desse jeito, então vamos fazer o seguinte, eu vou te propor algumas coisas para que você encontre a salvação. Já pensou se Cristo fizesse isso? Nós não podemos pagar o que ele precisaria pedir para nós, né? É impossível que a gente pague esse preço. Da mesma forma, nós precisamos olhar também para os nossos irmãos. Nos magoam? Sim, seremos magoados o tempo todo. Eu magoo vocês o tempo todo, vocês me magoam o tempo todo, e assim a vida segue. Né? E nós nos perdoamos. Nos perdoamos. Ah, eu não consigo perdoar agora. Tudo bem, vai para casa, toma uma água com açúcar, um chazinho de maracujá, né, alguma coisa do tipo. Dobra o seu joelho, fala com Jesus. Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, me machucou, me magoou. Que o Senhor possa, então, de maneira sobrenatural, agir sobre nós nesse sentido e construir as oportunidades, as pontes que nos levem à conciliação, né, ou à reconciliação. Coisas que a gente, às vezes, esquece. Tempos atrás eu ouvi de uma irmã falando exatamente, eu não consigo perdoar. Mas a gente não consegue perdoar mesmo, né? Não vem de nós. O perdão vem de Cristo. A gente não consegue perdoar. Mas então, já que você não consegue perdoar, se você tem essa dificuldade, vai para Cristo. Se ela vai ou não, eu já não sei, né? Não posso também conduzir a pessoa nesse sentido. Mas o que a gente precisa fazer é isso. É ir para Cristo. Olha, Senhor, estou com essa dificuldade aqui. Não consigo perdoar o fulano, a ciclana, não consigo interagir com aquela pessoa lá porque eu não gosto dela, ou porque ela tem esse tipo de atitude, ou por causa disso, ou por causa daquilo, daquele outro. Então, por favor, me ajude a construir as pontes, né? Construa as próprias pontes, construa as suas pontes, para que a gente possa chegar, então, a uma conciliação ou uma reconciliação, caso seja necessário. Mas as coisas no Evangelho, irmãos, elas são simples assim, né? Do jeito que eu estou falando aqui, parece até um negócio meio ridículo, né? De tão simples que é. Mas a verdade é que o Evangelho é puro e simples. A gente é que complica tudo. É o nosso coração, é a nossa mágoa, é a nossa dificuldade, são os nossos próprios interesses, é a nossa pecaminosidade que complica tudo. Mas o Evangelho é simples e ele vai continuar sendo simples o tempo todo. Perdão é exatamente isso. O Evangelho é exatamente isso. É a simplicidade de viver igual a Cristo Jesus. Cristo Jesus olhou para nós e nos perdoou. E por causa do seu perdão, se sacrificou na cruz do Calvário. Da mesma forma, nós nos sacrificamos também por aqueles que nos magoam. Nós pedimos perdão antes de perdoar, mesmo que a culpa não seja nossa. O Evangelho ele é contraproducente, né? Ele é contra a lógica. Ele é contrário àquilo que a gente às vezes pensa, ou que a sociedade age, pensa e construiu. Da mesma forma, a liderança. O líder é aquele que está à frente. Não, o líder é aquele que limpa o banheiro. Por livre e espontânea vontade. Não, mas é o pastor da igreja. Não, mas e daí? Qual o problema? Isso não nos faz diferentes de ninguém, né? Pelo contrário. Quanto mais autoridade nós temos, quanto mais poder e responsabilidade nós ganhamos, maior precisa ser a nossa vontade de servir. É o contrário. Para o mundo é o contrário. Para o mundo, quanto maior a nossa intensidade, maior o nosso poder, mais a gente quer mandar. Haja visto aí como é que funciona a vida dos políticos, né? O pensamento dos políticos. Quanto mais poder tem, mais quer. Ou quanto mais dinheiro tem, mais quer. Quanto mais bens a pessoa tem, mais ela quer. Com Cristo Jesus é o contrário. Quanto mais nós temos, mais nós queremos servir. Quanto mais nós ganhamos, mais nós queremos dar. É sempre ao serviço, é sempre ao contrário. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Versículo de número 11, se não me falha a memória. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Aqui eu queria fazer um parênteses bom para nós. Você já olhou para a vida de alguém? Vamos falar bem sinceramente. Lógico, você não precisa falar daí, né? Mas você já olhou para a vida de alguém e olhou para aquela pessoa e falou, essa pessoa não vale nada. Já viu alguma coisa desse sentido na sua vida? Será que talvez você já passou por isso?
de alguém olhar para você e falar, puxa, essa pessoa é inútil, não serve para nada. Né? Essa pessoa nunca vai melhorar, não vai para frente nem para trás, é uma pessoa que não serve. Irmãos, às vezes é muito comum, ou mais comum do que a gente imagina, essa forma de a gente tratar as pessoas. E dentro da igreja isso é um problema gravíssimo, gravíssimo, muito grave. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Certamente você já deve ter reparado, aqui no Tarumã a gente ainda tenta ter algumas dinâmicas de vida que nos ajudam a nos blindarmos quanto a isso, mas até para nós isso é difícil. Por quê? Do que eu estou falando, né? Para dentro da igreja, nós recebemos dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos. Ninguém é isento de dons e talentos. Ninguém. Ninguém. Ah, mas é um bebezinho de 6 anos, de 6 meses. Não importa, tem dons e talentos. Não importa. Faz parte da família da fé. Então, todos nós temos. Dependendo da idade, da classe social, do tanto que estudou ou não, não importa. Todos nós temos dons e talentos. Mas muitas vezes você já reparou que os dons e talentos que importa é ser professor, diácono, presbítero, pastor ou do louvor? O que passar disso provém do maligno. É quase isso, né? É quase isso. Será que nada mais é útil para o reino? Não. É algo que a gente precisa pensar. Precisa fazer parte do nosso entendimento isso o tempo todo. Porque tem gente que nunca vai cantar, que nunca vai aprender um instrumento musical. E está tudo bem, não há problema nenhum. Tem pessoas que não vão se tornar presbíteros, que não vão se tornar diáconos, que não vão se tornar pastores. E por causa disso elas não servem ao reino. Existem pessoas que não vão fazer várias atividades dentro da igreja. Isso significa que elas não servem? Que elas são inúteis? Muito pelo contrário. Mas nós precisamos também, por outro lado, ter esse olhar carinhoso para conosco e olhar também para Cristo Jesus, para a nossa identidade em Cristo e descobrir quais são os nossos dons e talentos. E se no pior dos casos nós não achamos dons e talentos, nós precisamos voltar para Jesus, que nos dá, e pedir para Ele que nos dê, ou que nos revele quais são, que nos dê o local de serviço que a gente pode servir para a igreja. Agora, todos nós somos úteis para o reino. Todos nós somos úteis para a vida da igreja. Se qualquer pessoa deixa de participar, mas pastor é uma pessoa que nem fazia nada, ela só visitava a igreja. Não importa. Ela servia. Ela servia. O fato de estar aqui já é um serviço. O fato de nós prestarmos culto juntos já é um serviço. E uma pessoa que sai da igreja do nada, ou tendo ou não motivos para isso, faz falta. Ou pelo menos precisaria fazer falta. E aí a pergunta é, como que nós olhamos para os nossos irmãos? Como que nós olhamos um para com o outro? E percebemos a necessidade um do outro? Será que a gente realmente percebe? Será que a gente tem esse olhar carinhoso para com o outro? E antes de olhar para com o outro, né, olhar para mim mesmo e olhar para Cristo Jesus. Porque se alguém está aqui é porque essa pessoa é útil. É porque essa pessoa tem um plano de Deus para a vida dela. Ela não está aqui à toa. Ninguém aparece aqui à toa. Tem propósito de Deus nisso. E a forma como nós tratamos isso é imprescindível para como nós vivenciamos a vida da igreja, para como nós vivenciamos a nossa comunhão, para como nós respondemos a nossa identidade que diz que nós somos acolhedores. É preciso a gente lembrar isso, é preciso a gente olhar isso o tempo todo. Será que a gente está olhando alguém de maneira que aquela pessoa se sinta meio inútil? Será que nós estamos desenvolvendo a vida da nossa igreja para que as pessoas que não estão nas áreas sensíveis da vida da igreja, que é o louvor, a pregação do evangelho, as aulas de escola bíblica, o serviço da igreja em si, né, como administrativo e a parte do serviço mesmo dos diáconos, por exemplo, será que nós estamos olhando para essas pessoas e achando meios dessa pessoa também servir com seus dons e talentos?
Será que nós estamos buscando descobrir os dons e talentos uns dos outros? Para que a gente possa, de maneira natural e pacífica, ir nos inserindo uns aos outros na vida da igreja? Ou mesmo tendo que, eventualmente, criar departamentos e ministérios para que as pessoas sirvam e exerçam os seus dons e talentos? Ou mesmo que a gente tenha que sair de dentro das nossas quatro paredes para servir com os nossos dons e talentos? Às vezes os nossos dons e talentos não podem ser exercidos aqui, precisam ser exercidos lá fora. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos tendo esse olhar? Ou será que é muito mais fácil, e de fato nós simplesmente olharmos para aqueles que já estão servindo, para aqueles que têm uma dinâmica de facilidade de olhar para a sua vida e perceber aonde ela pode se encaixar? Porque às vezes, irmãos, as pessoas não se encaixam. Não se encaixam. Mas isso não quer dizer que elas não são úteis, que elas não são importantes, que Deus não tem propósito na vida delas e que elas deveriam sair daqui, por exemplo, ou procurar outro lugar. As pessoas são úteis e elas precisam se sentir úteis, seja na igreja ou seja no reino. As duas coisas são igualmente importantes. E a gente precisa ter esse olhar atento. Às vezes a pessoa ela é muito tímida, ela tem que procurar. Será que ela tem que procurar? Ou nós podemos dar uma ajudinha? De procurar também. É aquela sina, pastor Lucas, da visitação. A sina da visitação, isso aí vai nos perseguir para sempre e para toda a eternidade. Que é o velho negócio. O pastor tem que visitar as ovelhas. E as ovelhas, às vezes, precisam pedir para os pastores, que às vezes não se lembram, ou que às vezes não conseguem visitar todo mundo. E nós ficamos nesse impasse. E aí fica a pessoa ela quer ser visitada, mas ela não pede. E o pastor não vai atrás. E aí fica um reclamando do outro. Olha, a pessoa tinha que pedir. Não, mas o pastor tem que saber que ele tinha que vir. E daí ninguém cede. É a mesma sina. É a mesma sina. Às vezes nós olhamos para as pessoas e, não, essa pessoa ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que agir, para depois a gente fazer alguma coisa. E em contrapartida, às vezes no coração daquela pessoa, ela vai estar dizendo, não, a igreja tinha que fazer alguma coisa por mim. E aí, no fim das contas, ninguém faz nada por ninguém. Normalmente, né? E aí a pessoa acaba, eventualmente, saindo da igreja, deixando a igreja, ou não servindo, ou se sentindo mal, ou alguma coisa do gênero. E é algo que a gente precisa ter cuidado. É algo que nós precisamos pensar. É algo que precisa estar no nosso coração. E a gente precisa olhar isso. Ah, pastor, é muita coisa para fazer. É verdade. Mas eu não estou dizendo que você precisa olhar isso 24 horas por dia. Mas quando você estiver na vida da igreja, pense nisso. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Não pense só em você. Não pense só nas suas obrigações, né? Mas olhe para as pessoas. Convide as pessoas para participarem. Ah, mas a pessoa já disse não 1000 vezes. Mas vai que na 1001 ela disse que sim. Ou vai que na conversa 1001 você descobre outra coisa e de repente você tem uma luz. E você fala assim, não, mas poxa, vou falar com o presbítero Paulo para que ele fale com você sobre tal assunto e de repente você se encaixa em outro lugar que você nem sabia que se encaixava. A vida é assim, a gente vai se procurando, a gente vai se cuidando, vai se olhando, vai percebendo as necessidades uns dos outros e vamos tentando atender na medida do que Deus também concede para nós. O que nós não podemos fazer, irmãos, é simplesmente olhar para as pessoas e perceber que elas eventualmente são inúteis, porque não são. Não existe ninguém inútil no reino. Se alguém foi chamado por Cristo Jesus, se alguém está aqui no nosso meio, mesmo que não permaneça aqui, mesmo que algum dia tenha que sair, por qualquer motivo que seja, neste momento que a pessoa está aqui, existe um propósito para que ela esteja aqui. E nós precisamos olhar com carinho para isso. Ninguém é inútil na igreja do Tarumã e ninguém é inútil no reino. Ninguém. Todos nós somos batizados por Cristo Jesus, por Deus, com dons e talentos. Às vezes esses talentos precisam ser... A diferença de dom e talento é que o dom é um negócio meio natural e o talento é algo que pode ser moldado e lapidado. Tá? Essa é basicamente a diferença mais rudimentar, do mais grosso modo que eu pudesse falar é isso.
Então, às vezes, a gente vê que a pessoa tem um talento, a gente precisa lapidar. Só isso, só precisamos lapidar. Às vezes a gente percebe que a pessoa tem um dom, mas ela nunca utilizou, se ela não tem experiência naquilo, como é que ela vai se desenvolver, né? Então, precisamos ter esse olhar atento. Às vezes a gente não sabe o que a pessoa é boa, mas é justamente no relacionamento, conversando uns com os outros, nos algemando, de fato, uns aos outros, entendemos que todos são igualmente importantes. Ah, mas eu não gosto do fulano de tal. Não precisa. Você não precisa gostar do fulano de tal, você precisa amar o fulano de tal, que é diferente de gostar. Embora seja um negócio meio contraditório, né? Ou pelo menos uma aparente contradição. Heavy. Fala. Acho que é legal destacar de tudo isso que você falou, é tão profundo, tão importante isso que você falou sobre essa utilidade que a gente ganha, né? Mas vale a gente perceber que não é, o que você está trazendo não é uma visão utilitarista, né? Deus não olha para a gente e vê pessoas que Ele vai simplesmente usar, mas é pessoas a quem Ele confere propósito, né? Então, isso que Paulo fala, assim, Ele era inútil para você, porque qualquer pessoa sem Jesus é inútil, mas agora Ele é útil para você e para mim, porque Deus deu propósito para Ele, né? Então, a melhor coisa que a gente pode perceber é que aquilo que você falou, olhar ao nosso redor e perceber que cada um tem um propósito de Deus estabelecido para a vida dele. E aí a gente não é pelo muito fazer que a gente representa isso, mas pelo saber e pelo ser em Cristo que a gente percebe que a gente tem propósito mais do que simplesmente uma utilidade para fazer coisas, né? A gente faz coisas porque a gente tem um propósito, a gente não adquire propósito pelo muito fazer, né? Então eu acho que é muito precioso isso, e isso que você falou é muito certo. A gente olha para as pessoas de maneira diferente quando a gente olha para a nossa volta na igreja e fala, cada um aqui tem um propósito nas mãos do Senhor. Deus tem algo para a vida de cada um. Eu não sou mais especial porque eu sei o que eu tenho que fazer ou porque eu estou aqui e acho que eu sou mais certo do que o outro, né? Mas cada um tem. Então eu trato o outro de outra forma, eu percebo o outro de outra maneira, eu consigo ser mais misericordioso, mais gracioso, porque eu sei o que Deus tem feito por mim também nesse meio, né? Muito, muito legal isso que você trouxe. Show. Temos tempo ainda? São 11 horas, em ponto. Então vamos E 1 parar minuto, por na aqui, verdade. porque não vai dar tempo de continuar. Na semana que vem daí eu continuo. Ou tu. Ou a gente acha alguém para assumir o nosso lugar. Veremos. Mas vamos dar encerramento por hoje, irmãos. Qualquer coisa que eu falar além daqui, daí já entramos em outra área, daí vamos passar muito do tempo. Eu vou deixar os irmãos descansarem. Vamos orar? Pastor Lucas, você ora por nós, aproveitando que você voltou de férias? Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome, pela sua preciosa palavra, que fala conosco, Pai querido, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Nós somos habilitados a entender, a compreender, a nossa mente é iluminada a ver e perceber aquilo que esse texto nos diz para além das suas palavras, mas pelos princípios que regem essas letras, pela verdade do Evangelho que permeia toda a Escritura, pela vida de Cristo que é apontada em cada conhecimento apontado na Escritura, Pai. Obrigado mesmo porque o Senhor tocou a vida de Paulo há muito tempo atrás, a escrever a Filemão sobre a vida de Onésimo, mas mais do que falando sobre um senhor e um escravo, como o pastor Patrick falou, o Senhor nos ensina sobre o verdadeiro amor, sobre o desprendimento, sobre a comunhão, sobre a igreja, sobre o serviço mútuo, sobre tantas coisas preciosas. Obrigado porque nessa manhã nós podemos ser instruídos pelo Senhor, seja pela palavra aqui pronunciada na escola bíblica, seja pelo tempo devocional, pela vida do Narciso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco. Que os nossos ouvidos sejam atentos, que o nosso coração seja terra fértil, que ao longo desse dia nós possamos refletir sobre essa palavra, que o nosso coração seja também preparado pelo Senhor para o culto logo mais à noite, que o Senhor nos conduza em paz, em segurança, nos dê tempos agradáveis ao longo do dia, perto de pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor, que o Senhor nos encha de amor, de misericórdia, que o Senhor nos dê a oportunidade de partilhar do Evangelho, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Pai. Nos abençoa, nos guarda, nós te agradecemos por esse tempo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos
encontramos logo mais à noite. Lembre-se